os sateré que estão aqui em Manaus e vieram para Manaus empurrado pela dificuldade, outro pelo estudo, outro pela doença. E acabou chegando para Manaus e aqui ele enfrenta outra realidade, né? E a gente olhamos os filhos que estavam nascendo, os jovens, e que já não se interessavam muito em se identificar como Sateré Maué. E tu acha que tu agora com esse cabelo, assim, mais moderno, tu é mais aceito? Sim, Mais respeitado? mais respeitado, assim. Eu chego na escola, não tem mais nenhuma intriga, assim, entre meus colegas, ou até minhas colegas, não tem mais intriga. Você me recebe bem agora. E aí, Wilson, como tu tá? Eu tô bem, você? Não é como eu chegava antes, eles chegavam já, nem olhava pra mim, só virava o rosto. E me preocupou muito depois que eu assumi o cargo nessa aldeia como Tuxaua. Me preocupou muito porque os jovens não estavam mais se identificando como Sateré e nem mais queriam usar suas pinturas ou usar a seu colar. E então a gente começamos a fazer um trabalho de resgate, que era fazer tudo o que nós fazia dentro da aldeia. Os índios estão passando por processos de uma nova territorialização. Eles estão inseridos numa nova sociedade, eles estão sendo envolvidos e aglutinando novas culturas. A gente namorava normalmente, o cabelo era bem liso, mas ela falou assim, queria mudar de visual. Também eu aceitei mudar de visual. Aí voltei assim. Eu penso que é tudo muito cultural. O indígena, embora ele esteja no perímetro urbano, embora hoje ele esteja se territorializando novamente, ele não tem aonde se apoiar, não existem legislações que trabalham com o índio fora da aldeia. Então eu penso que isso é resultado de algo que não dá a eles uma concretude nas suas ações. A sociedade inteira, principalmente os governos, como eu já falei, o Estado, ele não reconhece dentro das suas leis, né, a condição de povos originários dessa terra. Já começa o preconceito aí. Em função dessas sociedades ditas brancas, que eu coloco sempre entre aspas, não terem sido preparadas para a chegada dessa grande imigração, uma massa de imigração nos centros urbanos, essa própria sociedade dita branca, ela não foi preparada para receber. Então ela olha o índio como um animal, como alguém que ainda não foi domesticado, alguém que, numa linguagem bem assim, bem dominante, é o homem ou ser preguiçoso, o ser que prefere pedir ao invés de trabalhar. Lá na Constituição de 88, que nós somos apenas vigia do governo. Tudo que nós trabalha lá, quando sai, tem que deixar, porque nós não podemos vender. Até mesmo dentro da própria cidade de Manaus, onde estão concentradas as maiores etnias do estado, ainda existe um descontentamento em relação à nossa política. O maior papel da FUNAI já aconteceu.
que foi integrar essa população indígena à sociedade nacional. Quando a gente vive essa terra, a gente precisa de dinheiro, precisa roupa, precisa comida. Essa terra mesmo que a gente sofre. Por isso que eu sempre falo assim, tem que falar a verdade. Para depois não dizer você é índia, eu gostei com você. Para não dizer, sempre eu falo comigo, eu sou índia, pode falar a verdade mesmo. Pô, se eu falar, eles vão me rejeitar. Se eu falar que eu sou, eles não vão querer namorar comigo. Se eu falar que eu sou, não vão querer a minha companhia. Eu não vou me sentir bem desse jeito. Acho que é por tudo. Por medo, por vergonha. Em 1978 eu comecei a chegar daqui. Mas aqui, dentro daqui de cidade de Manaus, existia índios. Mas eles nunca provaram aí. Nunca deram o nome nunca seria chamado índio, porque ele escondia. Todo mundo fala, pô, luta pelo preconceito, Brasil para um caminho melhor. Não existe, velho. Isso é papo, é conversa. Fala da boca para fora, mas ninguém tá nem aí. Entendeu? Ah, não sei o quê. No Brasil, não sei o quê. Não existe. Isso, a gente vive esse preconceito no dia a dia. Quem tá, a gente sente. Quem sabe... Tipo, a gente tem essa descendência indígena e tal, a gente sabe, a gente sente que resiste e nunca vai ter um fim. Entendeu? Por mais que você fale, a gente está se rindo e tal, todo mundo vai melhorar, ninguém vai ter preconceito e tal, mas isso só é conversa, é papo. A gente conversando no nosso meio, a gente consegue chegar num consenso de que o preconceito, ele às vezes faz parte, ele fica do teu lado como se fosse a sombra. Já cheguei a ouvir de um companheiro Makuxi, ele disse, o preconceito já faz parte da minha identidade, porque ele está comigo sempre. Então assim, o índio hoje dizer que ele não sofreu preconceito, tem alguma coisa errada. Então assim, no meu caso não foi diferente. Aí se ele dizer que ele não é índio, ele vive bem naquele lugar. Se ele dizer que é índio, aí já vai começar a discriminar ele. Então é aí que chega ele se renegar a ser o legítimo brasileiro. A passagem do indígena na cidade é marcada pela discriminação e segregação de sua identidade e cultura. Observamos que muitos indígenas, no primeiro momento, e por questão de proteção, acabam negando a sua origem e a sua própria cultura. Muitas vezes por medo, muitas vezes por repressão e na maioria das vezes, como uma forma de proteção. Nesse convívio com os estudantes, a gente tem percebido muito. E eu observo que, de dentro da sala de aula, os primeiros a deixar as salas de aula são os indígenas. Aí, passado o tempo, nas aulas, eles começaram a se afastar de mim. Aí eu não sabia por quê. Aí eu perguntei dele, por que às vezes tu me evita? Não, porque eu não sabia que você era índio. Ela me chamava de índia suja, índia fede. Na escola foi muito difícil tive esse impacto imenso, né? Primeiro, que você se deparar num ambiente que você não fala a mesma língua, é complicado. Mas ela me chamava de índia e quando ia você beber água, ela pegava e enchia o copo de água e jogava em mim, na minha farda. Você entra numa sala de aula onde você fala uma coisa e ninguém lhe entende. E então foi difícil. A professora lançou algumas perguntas e uma delas, ela se antecipou. Como ela queria participar da aula, ela se antecipou para responder. E a professora disse que não era a hora dela falar, que o índio tinha hora de falar. E aquilo causou nela uma angústia muito grande, uma revolta muito grande, e ela saiu dali correndo. E ela, inclusive, ela me contou com detalhes, ela falou, professora, eu fui derrubando tudo que tinha na minha frente, inclusive a minha professora, saí empurrando quem estava pela frente e fui direto correndo para a comunidade e com a intenção de não retornar mais a essa escola.
não para por aí, você sai para um canto, você não pode andar pintado. Eu acho que andar pintado para aquelas pessoas que estão fora, os caraiuá, vamos supor assim, cor branca, eu acho que tu é diferente. É uma cor que, uma raça que não pode estar no meio deles, vamos supor assim. Né? Quando a gente tem ritual, assim, que a gente sai pintado, ficam fazendo pra gente no meio da rua, vamos voltar pra aldeia, não sei pra que vocês estão pintados. Muitas vezes já aconteceu isso, a gente andando no centro. A primeira namorada minha, o pai dela fez eu correr, interessado. Caso que, porque era indígena, não queria, de jeito nenhum. Ele falou, não, índio não quero não. Ele foi descobrir que no tempo passado eles são indígenas também. Eu era afim dela, mas eu não tinha coragem de chegar pra ela e falar assim, eu gosto de ti. Mas ela não gostava de mim porque ela não era índia. Antes ela foi. Eu até cheguei a dar umas palavras com ela, mas ela chegou me cortando assim, ó. Quero papo contigo. Aí isso cortou lá dentro. Eu gostava dela. Eu fiquei muito triste, eu falei, poxa, por que eu fui ser índio agora, meu amigo? Porque eu nasci índio. Sei lá, numa hora eu me senti assim que, sei lá, numa hora eu pensava que eu não queria ter nascido, sabe? Porque as pessoas julgam o índio aí, sei lá. Tenho uma filha, ela tem 4 anos. Ela também é discriminada pelo pai dela, que ela diz que ela não é índia. Só eu sou índia e ela não. Dentro da casa dela, ela tem uma madrasta e tem um sobrinho e chama ela de índia. Ela já me contou que fala que ela é índia, que a mãe dela é índia. Ele manda eu rasgar o registro dela, indígena. E ele não vai nunca falar pra ela que ela é índia. Porque foi da minha parte, eu falei pra ela, entendeu? Que somos índia. Ensino ela a língua soteré também. Mas da parte dele, não. Ele disse que o dia que ele ganhar a guarda dela, ele vai rasgar. O que te machuca mais é a discriminação de a pessoa vir falar que tu é da mata. E não assim, diferenciar que somos iguais, apenas cultura diferente. Arroz. Você não sabe que é esse vizinho chama de índio pra mim. Deixa ele chamar, eu como minha comida, eu trabalho aqui, eu como. Eu não vou pedir comida pra ele, não. Eu estou aguentando só isso mesmo. Eu, particularmente, eu ignoro, porque a opinião dos outros não conta. Eu vou pra minha faculdade, volto, saio, volto, sempre é assim. Então eu não faço questão de falar com os vizinhos, não tô nem aí. Como eles também não gostam da gente, também não vou gostar deles. Por que adianta a gente gostar deles e eles não? Deixa de lado. Pra gente não assim brigar, não deixa, você também não pode falar assim, não fala com suas colegas. Deixa de lado que a gente tem que morar em paz, né? Você já sabe, somos índios. Tudo se chama assim, dói pra gente. Então ele sofreu um pouco, a minha irmã também, a caçula, mas só que ela caiu na porrada, furou a menina porque ela falou, você é índia, então você não sabe de nada. Já que eu não sei de nada o que é certo e errado, então eu vou te furar. Ela foi e furou. Todos os filhos dele chamam, os meninos da escola, chamam de índio para essas crianças também. Eu sou culpada de tudo. Por isso que eu fico triste. Eles não são índios, vocês não são índios, não sou que eu sou índia. Vocês nasceram aqui, o pai de vocês são daqui, vocês não são índios, não. Responde assim, vocês também. Com boa palavra, né? Com boa vontade, a gente tem que conversar. Eu sofro muito, eu sou culpada de tudo, porque eu moro aqui e converso com Thank you.
Olha aí, porra, amor. Tá aí. Morihu tom puka capé morihu tom puka capé meremon tu é por amor meremon tu é por amor morihu tom puka capé morihu tom puka capé meremon terra iru amor meremon terra iru amor morihu tom puka capé morihu tom puka capé meremon terra iru amor meremon terra iru amor morihu tom puka capé morihu tom puka capé meremon terra iru amor meremon terra iru amor morihu tom puka capé morihu tom puka capé meremon terra iru amor meremon terra iru amor meremon terra iru amor meremon terra iru amor Waku sese. Waku. Ah,